O fim do mundo, então, segundo o senhor Pinguim, fica naquela direção lá, ó. Então a gente vai começar a explorar as ruas aqui de Ushuaia. Mas, ó, só para vocês saberem, estamos no ponto mais próximo da Antártida possível, né? Estamos a apenas 1000 quilômetros de lá. Então é, tipo, bem próximo, né? Se você olhar no mapa, dá pra ver que é bem próximo. Inclusive, muitas expedições pra Antártida partem daqui do Ushuaia. E se Deus quiser, um dia nós vamos lá também. E o Fred numa dessas expedições, porque deve ser incrível, né? Conhecer lá, é muito difícil chegar, é um pouco mais caro também. Então deve ser uma viagem especial. Mas certeza. Agora a gente vai conhecer um pouco da cidade de Ushuaia pra ver, né, se é o fim do mundo mesmo. Vamos ver se é o fim do mundo. E ó, torcedores do Santa Cruz, um abraço a todo mundo que torce pro Santa Cruz aí, ó. Está marcando presença aqui no fim do mundo. Não tem de outros times, só tem de Santa Cruz. Como vocês podem ver, então, o clima está nublado, chuvoso, ruas molhadas. Pelo jeito é comum aqui essa chuva, frio também, mesmo no verão, que agora a gente está no verão, mas está fazendo uns 8 graus, eu acho. Isso. Diz que aqui muda muito o clima também, né? Então, você chega, tá o céu aberto, depois, pouco tempo, já começa a chover. Claro que depende da época do ano, né? Nós estamos no verão, então a gente vai ter aí dias muito longos, que o sol vai se pôr lá pelas 11 e amanhecer cedo. E no inverno é aquela coisa, pouquíssimas horas de luz de sol, né? Todos os dias. E aqui nós estamos na rua principal, nós vamos caminhar aqui mais livremente. Mas olha o que tem aqui, gente. Essas roupas aqui, ó, de prisioneiros para você comprar. Mas por que que você pode comprar? Porque aqui o Ushuaia, bem antigamente, era um presídio, né? Eles fizeram um presídio e isso foi uma das primeiras coisas que fez muita gente vir pra cá, pra trabalhar, né, nessa época aí. Inclusive, um dos passeios que tem aqui é pegar o trem do fim do mundo, que é o trem que os presidiários usavam antigamente pra chegar até as minas, né? E aí, esse passeio vai, acho que é 1 hora de duração, Sim. Você vai ver as paisagens e tal. E tem um museu também sobre que você pode visitar, mas então a gente encontra muita referência a isso aqui, né? Porque é curioso, a história né? do lugar, né? Você poder Nasceu comprar a partir disso, muita gente veio pra cá pra trabalhar ou pra, né, se acomodar aqui, morar. E aí surgiu a cidade depois. Virando turístico, né? Depois também, por causa dos cenários bonitos, né? Todos os passeios que é possível fazer. Hoje ainda nesse vídeo nós vamos fazer um passeio aí de barco. Vai pegar um catamarã e vai andar pelo canal Beagle, que é bem famoso. E aí a gente vai mostrar, né? Provavelmente a gente vai ver alguma vida marinha, vida animal. Vamos na expectativa de ver cenários bonitos também. E aqui não é uma cidade muito grande, tem apenas 82 mil habitantes. É um pouco maior do que as que a gente foi por último, né? Como é o Calafate, é o Chaltén. Eu acho pela questão do turismo, mas chegando aqui, o aeroporto fica muito próximo, né? Só 10 minutos, não dá pra ter uma vista da cidade. Você consegue ver que ela não é muito grande mesmo. Tem essa rua principal, que é onde se concentra o comércio, né? Os hotéis também, a maioria fica aqui. E aí tem algumas ruas que cortam a principal, ó, como essa daqui, que, por exemplo, dá lá pra montanha, que tá com neve ainda. E pra baixo você já dá aqui, ó, de cara com o canal Beagle e com as embarcações, porque aqui tem muito cruzeiro também. Inclusive tem um avião saindo lá agora, ó, do aeroporto, dá pra ver daqui. Então a cidade praticamente se resume a isso, sabe? Essa rua principal, e aí você vê montanha de um lado e vê o canal Beagle do outro. Então tem, assim, paisagens bem bonitas, né? E aí aqui vai ter loja de tudo, gente. Tipo, de esporte, assim, também, porque tem muitas trilhas pra fazer aqui. Tem um lugar que também você pode esquiar, né? Fazer snowboard. Então o pessoal vende essas roupas, tem pra alugar. E, infelizmente, a gente não se recuperou totalmente pra fazer as trilhas que tem aqui, né? A gente fez muito recente, então tá bem dolorida ainda. Sim. E tá marcando chuva também, uns verdade. 2 dias aqui, né? O clima, como a gente falou, é muito instável, então não dá pra saber. E como a gente não tem muitos dias, então não tem muito o que fazer. Nós vamos ficar só naquela trilha. Se você não assistiu, vê o nosso vídeo anterior, foi uma trilha muito massa. Mas pra amantes de trilha, aqui tem umas incríveis também. Tem uma que você vai numa laguna Esmeralda, que é aquele lago verde, assim, bem bonito. Tem uma que você chega até perto de um glaciar, que você pode andar nele também. Tem tanto trilhas mais leves quanto mais pesadas. Então, se você vier numa época boa, né, que o tempo esteja melhor, assim, com sol aberto, sem vento, acho que vale a pena
porque são vistas maravilhosas. E ó, o estilo de construção aqui é uma mistura, né? Tem umas mais simples, mais normais, tipo essas quadradonas, e aí tem umas assim de madeira, que eu acho bem bonita, ó. Esse prédio, aquele ali da frente também. Aqui tem muito lugar que vende frutos do mar, né? Por estar perto de água, assim, então tem essa estética, assim, sabe? De lugar de praia também. Por exemplo, esse aqui com farol. Aquele ali tem um caranguejão em cima. E por incrível que pareça, por mais turístico que seja, aqui tá com alguns lugares tem preços melhores do que as últimas cidades que a gente passou, né? Eu jurei que ia ser mais caro. Acho que pelo fato de ter muito morador, né? Ah, assim, é verdade. 80 mil é pequeno, né? Tipo, 80 mil é muito pequeno como cidade. Porém, as outras lá eram 20 mil e 1.600 só na última. Então era povoado que só vai turista, por isso os preços eram absurdos, que é a única coisa que tem para pagar. E aqui já não, né? Tanto que aqui você vê loja de roupa, não só de trilha, né? Você vê loja de roupa para quem mora aqui também. Comprar uma blusa, você vê papelaria, sabe? Essas coisas, loteria. Supermercado grande, né? Coisa que morador vai precisar, diferente das últimas. Isso ajuda bastante, né? Então tem os restaurantes para o pessoal local. Porque quando a gente fala que a gente achou a Argentina bem cara no momento agora, é que por onde a gente passou, não tinha a opção do restaurante local, muitas das vezes, né? Então a gente só tinha a opção ou de cozinhar ou de ir num lugar bem turístico, que os preços são bem acima. Então quando você está num lugar que tem a população local, você já consegue entrar, né, nesses lugares. E ó, dá pra ver que é até movimentada aqui essa parte central. Os carros passando aqui o tempo todo, tem uma fila de carro agora, na verdade, ó. Também é só uma rua, né? Todo mundo tem que passar por ela, provavelmente. 12 mil, é um estofado de carne e purê. Aí, ó, bem mais barato. Um pedaço de carne e um purezão de batata por 12 mil. Normalmente, nas últimas cidades, estava 20, 22 mil, uma coisa parecida. Para uma pessoa. Pra uma pessoa. Então aqui, por exemplo, você compra um pra cada e era o preço de um, né? E aí dá pra ver que é o estilo de um restaurante mais simples também, ó. Tipo, de você comer num dia a dia, tá vendo? Então, essa parte é boa, assim, de vir aqui. E aí muita gente chega aqui de avião, chega aqui de carro também, de motorhome, porque é um caminho muito famoso, né? Pra quem quer fazer do Ushuaia ao Alasca, todo mundo passa por aqui, então é uma cidade bem movimentada. E uma coisa que a gente tem visto em várias lojas, ó, é que aqui não tem imposto para o turista. Então você pode vir aqui para o Ushuaia e comprar sem pagar imposto. Inclusive a gente já viu 2 Duty Free nessa rua aqui, ó. Tipo o Duty Free igualzinho tem de aeroporto mesmo, assim, que vai vender tudo que existe de, né, uísque, chocolate importado, essas coisas, perfume, sem imposto nenhum. Então fica essa curiosidade, né? Porque tem muito cruzeiro que vem pra cá. Então, igual o nosso taxista falou, são 5 mil pessoas que descem aqui quase que diariamente. E essas pessoas podem vir fazer compra na cidade. E olha, gente, tudo aqui tem referência aos pinguins. Espero que a gente veja alguns hoje mais tarde lá no passeio. Porque, ó, nossa, olha que tanto. É só pinguim, basicamente, de todos os estilos e tamanhos. Então, é quase que o mascote da cidade, né? E aí viemos até o fim da rua do fim do mundo para ver como era aqui o fim da cidade. E chegamos aqui a uma, tá escrito ali, ó, Armada Argentina. Então, dali para lá a gente não pode passar, é algo de exército, de naval, né? Os caras os capitães ali, ó. E ali tem escrito, ó, Área Naval Austral. Aqui então é o ponto mais austral, né, do planeta, porque a gente tá ao sul. Austral vem do latim australis, e eu acabei de ler isso para falar para vocês. E significa do sul. E aqui, gente, tem como você ver, inclusive, a aurora austral, né, que seria o equivalente à aurora boreal, só que do sul do planeta, né? A aurora boreal é mais comum de ver, né, lá na Finlândia, Islândia, Noruega, enfim, vários países lá do norte do planeta. E aqui no sul dá pra ver também. Porém, ela, pelas fotos e vídeos que a gente já viu, é umas cores mais rosa, mais vermelho, né? Enquanto lá no norte, pelo que a gente já viu também, é algo mais pro verde. E ó, aqui tem umas estruturas e você vê que parece, por exemplo, essa aqui até parece meio holandesa, alemã. Aqui teve muita colonização europeia, né? Mas principalmente foi dos ingleses.
eles vieram aqui muito tempo atrás. Aqui era habitado por povos indígenas locais. Mas os que predominavam eram os Yagãs. Eles eram conhecidos por ser nômades, então eles não ficavam muito tempo em um só lugar e eles utilizavam muito a embarcação mesmo, sabe? Os barcos, para mudar de lugar o tempo todo. E uma coisa curiosa que eu li e que eu não fazia ideia é que eles passavam a maior parte do tempo assim nus, mesmo com essas condições climáticas muito frias que tem aqui, né? E às vezes quando eles usavam algo para cobrir, era só um pedaço de pele que eles retiravam, né, de animais que eles encontravam. E isso era o agasalho deles, gente. Então eles se adaptaram ao clima para viver, né, com, tipo assim, acesso à roupa, porque na época aqui não tinha. E essa cidade também é conhecida como Terra do Fogo, porque teve um navegador, o primeiro, né, que documentou aqui a cidade. Ele chama Fernão de Magalhães. E ele chegou aqui e viu muitas fogueiras, né, que os indígenas faziam. E aí, por isso que ele chamou de Terra do Fogo. E até hoje eles utilizam esse nome também para se referir aqui ao Ushuaia.